A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estou aqui retornando, depois de um tempo sem estar nesse culto para pregar, mas aprove a Deus que eu viesse hoje, amém? Então eu queria pedir à igreja que abrisse 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo Elias se levantou, e para escapar com vida fugiu. E chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Vamos orar? Gostaria que você baixasse sua cabeça. Pai amado e querido, em nome de Jesus, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração através desse texto nessa noite. E Deus, eu sei que o Senhor trouxe as pessoas certas a esse lugar, porque eu fiz a oração que o Senhor trouxesse as pessoas que o Senhor sabia que precisavam ouvir essa palavra nessa noite. E eu creio, Deus, que elas estão aqui. Então, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que sonde cada coração aqui nesta noite. Que o Senhor possa, Deus, falar individualmente, ó Deus, com cada pessoa que entrou nessas portas, ó Deus, e que a vida delas possa sair de forma diferente que entrou nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor cresça nesse lugar, que eu venha diminuir, que o Senhor tire, Senhor, da minha mente toda a preocupação enquanto eu ministro e que eu possa me render ao Teu Espírito e fazer aquilo que está no coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar uma aguinha. Eu disse a Fabrício, coloca o púlpito aqui embaixo, que eu gosto de ficar mais embaixo, mas vai dar certo, amém? Esse texto que nós lemos agora, nesse momento, ele faz parte da história de Elias, né? Acho que muitas pessoas aqui, principalmente os que já têm alguma caminhada com Cristo, conhecem a história do profeta Elias, né? Elias, ele exerceu o ministério dele no reinado do rei Acabe, né? Um rei que foi mau perante o Senhor. A história está lá em 1 Reis 18, 19 e 20. Então, esse rei, ele exerceu um mau reinado. Ele foi um rei mau perante o Senhor. A Bíblia diz que ele andou em todos os pecados do rei Jeroboão. E como se isso não bastasse, ele ainda construiu bezerros de ouro para Israel adorar. E esse rei, então, ele fez uma aliança com Jezabel. Ele casou com uma mulher de nome Jezabel, uma rainha fenícia que adorava a Baal, era adoradora de Baal, para eles o deus da chuva. E essa rainha, ela chega a Samaria com a sua religião, com os seus 450 profetas de Baal, e ela quer ali empreender uma verdadeira cruzada evangelística para converter o povo de Israel ao Deus Baal, que ela acreditava ser o Deus verdadeiro. Uma crise religiosa é estabelecida em Samaria. Altares a Baal e postes ídolos são levantados em toda Samaria. Uma boa parte do povo de Israel se corrompe e passa a adorar Baal. E nesse contexto, Deus levanta Elias, um profeta que era fiel a ele, um homem que se torna opositor ao Deus Baal e desperta assim a ira da rainha Jezabel. Deus ordena a Elias então que se apresente a Acabe e profetize uma seca que só iria
cessar com a palavra dele. E o propósito de Deus com essa seca era provar que o Deus verdadeiro, que tinha poder sobre a chuva, era o Deus de Israel, o Deus verdadeiro a quem nós servimos. Após profetizar a seca, diz o texto bíblico que Elias se retira da presença de Acabe e Deus conduz ele para o lugar de Querite, para um lugar seguro, e lá Deus providencia para ele comida, água, e Deus, depois que ali acaba aquela fonte seca, Deus leva ele para Sarepta. E lá Deus multiplica o azeite, a farinha da viúva, e ali Deus supre a necessidade de Elias até que passe aquele período de seca. Por 3 anos, Acabe manda que os seus oficiais procurem Elias, para que Elias orasse e a chuva voltasse a cair em Samaria. E diz a história que eles procuraram em todos os lugares. Procuraram em nações, em reinos, e em nenhum lugar eles encontraram Acabe, porque Deus havia ocultado ele dos olhos do rei. Mas passados 3 anos, Deus manda Elias apresentar-se a Acabe, para dizer que ia dar chuva sobre a terra. E Elias então confronta Acabe, propõe um desafio que todo mundo conhece, esse desafio, que era chamar todo Israel no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas dos postes ídolos, e o desafio era pegar 2 novilhos, oferecer em sacrifício, e aquele Deus que respondesse com fogo e consumisse a oferta ali, seria o Deus verdadeiro, né? Como todos nós conhecemos, nós sabemos que o Deus verdadeiro, ele se manifestou naquele lugar, ele lançou o fogo ali, consumiu aquele holocausto, consumiu a água, tudo que Elias preparou ali naquele altar, e o povo começou a bradar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E diante daquela situação, Elias então mata os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, e depois ele ora a Deus para que Deus envie chuva a Samaria. E todo mundo conhece a história da pequena nuvem lá do tamanho da mão do homem, que Deus faz com que caia uma abundante chuva sobre Samaria. E quando Acabe chega em casa, né, como a gente leu aí no texto bíblico, ele conta a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E conta também como ele tinha matado os profetas de Baal à espada. Jezabel, irada, manda um mensageiro a ele com uma sentença de morte. E ele, com medo, foge dele. E eu estava meditando sobre esse texto de Elias. E assim, queridos, Elias era um profeta de Deus. Ele era alguém que era boca de Deus, alguém com quem Deus falava e através de quem Deus falava, uma pessoa que orava e Deus respondia. Mas ao atentar para essa palavra proferida por Jezabel, ele teve as suas convicções abaladas. E 2 coisas sobrevieram sobre a vida de Elias. Primeiramente, o medo paralisou a vida desse homem. O versículo 3 e 4, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta aí, no capítulo 19, para estar acompanhando o texto. Diz que Elias ficou com medo, e para salvar a vida, ele fugiu com o seu ajudante para a cidade de Beceba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi ao deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. A sentença de morte proferida por aquela mulher, ela trouxe medo ao coração de Elias, a ponto dele fugir desanimado, dele se isolar, dele desejar a morte, duvidando assim do propósito que Deus ainda tinha na vida dele. A palavra de Jezabel, com certeza, foi uma palavra inflamada pelo inferno, porque ela conseguiu paralisar o profeta de Deus. E eu quero contar a vocês um pequeno testemunho, alguém que já me ouviu pregar, talvez em outros momentos, talvez já tenha ouvido eu falar sobre esse testemunho, mas para que vocês entendam o peso que há uma palavra cruel ser lançada sobre a vida de uma pessoa. Isso aconteceu há um tempo já, faz uns 20 anos mais ou menos. Eu trabalhava em uma empresa e surgiu uma vaga lá, de técnico de enfermagem na época. E eu conhecia uma pessoa que ela era uma pessoa que com certeza ela daria certo para aquela vaga daquele trabalho. E essa pessoa começou a trabalhar
e eu comecei a ensinar. Ela sempre foi uma profissional exemplar, cuidadosa, dedicada. Eu tinha trabalhado com ela 3 anos e tinha visto como ela era uma profissional competente para estar ali. Mas ela iniciou muito bem e aos poucos eu fui passando as atribuições para ela. Só que 2 semanas após ela começar a fazer, estar caminhando tudo bem, ela num determinado momento ela permitiu que caísse um vidro de um medicamento da mão dela. E esse vidro de medicamento caiu no chão e se quebrou, e era um medicamento caro. Então um superior nosso da empresa viu quando ela quebrou o vidro de remédio, e ela disse: eu vou pagar, pode descontar do meu dinheiro. Ficou preocupada, e a partir daquele momento ali, eles começaram a olhar ela não como uma pessoa que tinha competência para estar no cargo, mas começaram a olhar para ela como uma pessoa desatenta, desastrada. Sempre que ia mandar fazer alguma coisa, tenha cuidado para não quebrar. E isso aí começou causando tristeza no coração dela, e ela desenvolveu uma atitude de pânico. Então ela começou a demonstrar medo, insegurança, e as coisas começaram a desandar na vida daquela moça. E resultado, ela pediu para sair da empresa e não ficou, porque ela não suportou a pressão que veio sobre a vida dela. E nessa noite eu pergunto a você: que palavra ou que circunstância inflamada pelo inferno tem paralisado a sua vida? Ou tem paralisado a sua caminhada com Deus? Porque a gente precisa vigiar. Vigiar aquilo que a gente escuta, mas também vigiar aquilo que sai da nossa boca. Porque muitas vezes a gente está proferindo palavras que não é aquilo que Deus quer que nós proferimos. Provérbios 15:4 diz que as palavras bondosas, elas dão vida nova. Porém, as palavras cruéis, elas desanimam a gente. E eu pergunto a você que é pai: qual as palavras que você tem lançado sobre a vida dos seus filhos? Você tem chamado de menino impulsivo? Ou menino impossível? Ou menino preguiçoso? Esse menino não sabe fazer nada. Esse menino só faz tudo errado. Esse menino não vai dar para nada. Misericórdia, diga misericórdia. Pais cristãos que tratam os filhos dessa forma. E essas palavras, elas irritam, elas trazem desânimos e elas paralisam os nossos filhos. Mas palavras também são proferidas dentro dos relacionamentos marido e mulher. Palavras que não deveriam nem ser brincadeira, mas muitas vezes estão sendo faladas. E estão fazendo com que os relacionamentos familiares fiquem estremecidos, adoecidos. E essas palavras malditas que não deveriam nem ter sido pronunciadas, elas ferem, geram mágoas, incompreensões e até divórcio. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria naquilo que sai da nossa boca. Sabedoria para ouvir as coisas que estão falando para a gente. Para que a gente saiba o que é Deus falando e o que não é Deus falando. Amém? As palavras proferidas por Jezabel também fizeram uma outra coisa na vida de Elias. Elas abalaram a fé de Elias. Versículo 4, a parte C, Elias diz: já basta, ó Senhor, toma a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que os meus pais. E deixa eu lhe dizer uma coisa, quando a gente coloca os olhos naquilo que nos paralisa, isso faz com que nós desconsideremos o tamanho do nosso Deus e aquilo que Ele já fez na nossa vida. O que foi que aconteceu com Elias, queridos? Elias esqueceu que mesmo sendo um homem como nós, como Tiago 5,17 diz, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que andava com Deus. Elias esqueceu da forma como ele era usado por Deus. Ele esqueceu de como ele era a boca de Deus, de como Deus ouvia e respondia às suas orações. Basta você olhar esses 3 capítulos que falam do ministério de Elias, e eu lhe pergunto: qual profeta do Velho Testamento orou e fez com que a chuva cessasse por 3 anos?
Qual foi o profeta do Velho Testamento que foi cuidado por Deus como Elias? A Bíblia diz que quando Deus levou ele lá para Querite, Deus mandava um corvo 2 vezes ao dia para trazer carne fresca para ele e pão. O corvo, que era um animal, um pássaro considerado imundo em Levítico, que se alimentava apenas de animais mortos e podres, estava servindo o profeta carne fresca. Quem é que faz isso? Deus faz isso. Elias multiplicou o azeite e a farinha da viúva de Sarepta. Através do ministério de Elias aconteceu a primeira ressurreição de mortos, o filho dessa viúva. Ele fez o desafio com os profetas de Baal e naquela ocasião ele matou os 450 profetas dele a fio de espada. Elias ora a Deus e depois de 3 anos, Deus responde à sua oração e manda a chuva cair. Meu Deus, como é que uma pessoa assim, que teve essa experiência com Deus, pode temer frente às ameaças de Jezabel? Como é que ele pôde temer e não acreditar que o Deus a quem ele servia podia livrar ele das mãos dessa mulher e preferir fugir, se esconder do seu propósito? Mas eu quero dizer que eu e você somos assim. Diga aí para o seu irmão, você é assim. Nós somos assim, queridos. Nós vencemos o urso, nós vencemos o leão, mas quando o gigante aparece, o que é que a gente faz? A gente corre. O Glei está dizendo aqui. Quando aparece o gigante, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o tamanho do gigante e tirar os olhos do tamanho do nosso Deus. Infelizmente, é isso que acontece. E quando a gente faz isso, quando a gente tira os olhos do nosso Deus e coloca os olhos no tamanho do nosso problema, o que é que acontece na nossa vida? Isso toma uma dimensão tão grande que a gente começa a olhar e achar igual aqueles que foram espiar a terra prometida. Aos meus olhos, eu sou como um gafanhoto diante dessa situação. E a gente começa a duvidar que Deus pode fazer, que Deus pode transformar essa situação. Nós esquecemos que servimos ao Deus Todo-Poderoso, que é onipotente, onipresente, que nas nossas batalhas está conosco e que nos faz triunfar sobre elas. Lamentações 3:21, Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu quero dizer a você que é no momento de desânimo, é no momento de tristeza, é no momento de angústia que a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Trazer a esperança àquilo que Deus já fez em nós, aquilo que Ele já fez através das nossas vidas, através do nosso serviço a Ele, e saber que tudo que Ele fez, Ele faz de novo. Amém? Você pode dizer ao seu irmão, o que Deus fez na sua vida, Ele faz de novo, e faz mais, porque o nosso Deus é um Deus de mais. Amém? E a gente precisa ter em mente, queridos, que a última palavra na nossa vida não é a palavra da circunstância, não é a palavra do problema, não é a palavra do gigante, mas a última palavra na minha e na sua vida é a palavra do nosso Deus. Ele tem a última palavra na nossa vida. A palavra de Jezabel atingiu o coração, atingiu as emoções de Elias como uma espada cortante. E na sua impotência, ele esqueceu que tinha um Deus soberano, um Deus que governa a história, um Deus que é criador de todas as coisas. Ele esqueceu que ele servia a um Deus que chama cada uma das estrelas pelo nome. Um Deus que ouviu quando ele era ainda uma substância informe no ventre da mãe dele. Um Deus que colocou o nome dele na palma de suas mãos. Um Deus que o chamou, um Deus que o separou, um Deus que o selou com o Espírito Santo e deu a ele autoridade para exercer o ministério. Esse Deus Todo-Poderoso pertencia à última palavra na vida de Elias. E sabe por quê? Pertence à última palavra a Deus, porque Deus, o Deus a que você serve, Ele vela pela palavra dele para fazer cumprir. E se tem uma palavra que eu e você podemos confiar, queridos, é na palavra do nosso Deus, porque Ele vela pela palavra dele para cumprir. E eu vejo, queridos, o grande amor de Deus pela vida de Elias.
Porque Deus poderia muito bem ter desistido de Elias e pego logo Eliseu e consagrado Eliseu ali para o ministério profético. Mas a gente vê que Deus, ele não desistiu de Elias. Mesmo Elias tendo jogado a toalha, Elias tendo medo, Elias tendo fugido, Elias tentando parar aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, desejando morrer, Deus não desistiu de Elias. Deus foi atrás de Elias. Elias ora pedindo a morte. E o que é que Deus dá a Elias? Deus envia um anjo com comida para alimentar Elias. Enquanto ele desejava a morte, Deus providencia alimento para sustentar ele vivo diante daquela seca. E Deus então pega esse homem e dá uma instrução a ele. E Elias vai até o Monte Sinai e lá você vai falar comigo. E Elias obedece ao Senhor. A Bíblia diz que ele anda e vai ao Monte Sinai, mas a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele se isola onde, queridos? Numa caverna. Ou seja, o inimigo das nossas almas, muitas vezes ele age assim. Na minha vida, na sua vida, ele lança as setas inflamadas, sejam palavras ou circunstâncias, para nos tirar do propósito de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes, queridos, a gente está assim como Elias. A gente está vindo para a igreja, vou obedecer a Deus. Deus está dizendo que é para eu ir para a igreja. Aí vem para a igreja, não perde um culto. Todo culto você está aqui. Eu vou participar do agrupo. Deus, o pastor está dizendo ali que Deus está mandando ele participar do agrupo. Vou para o agrupo, todo agrupo, não falta um. Pode olhar nas fotos que eu estou em todos os agrupos. Aí Deus diz, aí você vem para os cultos, mas você não vem com o coração pronto para ter um encontro com Deus. Muitas vezes você está vindo para o culto, simplesmente para que as pessoas vejam que você está aqui. Para marcar o ponto, né, Lani? Lani faltou 2 cultos, aí quando ela chegou no terceiro dia que ela me disse, ei, já faltou 2 dias. Aí ela disse, gente, tu está fazendo uma chamada? Eu disse, estou fazendo uma chamada. Mas às vezes a gente está assim. A gente está vindo porque alguém vai perceber que eu não estou e vai entrar em contato. Eu não quero que ninguém entre em contato comigo. Então é melhor eu vir para a igreja para ninguém entrar em contato comigo e saber que eu não vim. Então vem. E muitas vezes, querido, quando a gente vem para o culto, com o coração pronto, quebrantado, para realmente ter um encontro com Deus, Deus transforma o nosso deserto num manancial de vida. E a gente sai daqui de lugar diferente. Mas muitas vezes, quando a gente vem apenas para cumprir uma tabela, para dar satisfação a alguém mais íntimo, para que o pastor veja que a gente está aqui presente, você está dizendo com essa atitude que você não crê num Deus que transforma a sua situação. Você não crê num Deus que transforma essa circunstância na sua vida. Você não está crendo que Deus te chamou e Ele tem o teu nome escrito na palma da sua mão. E que Ele quer que você venha aqui não simplesmente para marcar um ponto, mas porque Ele quer tratar com a tua vida. Ele quer transformar a tua vida e quer fazer de você um filho melhor e mais consciente do chamado que Ele tem para você. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Pega na mão dela aí, da pessoa que está do teu lado. Olha nos olhos dela, amém? Diga a ela assim, Deus não desiste de você. Não desista dele. Senão ele vai lhe buscar. Deus vai lhe buscar se você desistir dele. Amém? Na caverna, né, Gleide? Vai buscar na caverna. Elias se isola na caverna e agora ele não vê um anjo, mas ele ouve a voz do próprio Deus perguntando a ele: Elias, o que fazes aqui? O capítulo 19, versículo 10 diz que Elias responde. Acompanha aí na sua Bíblia. Ó Senhor Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e estão querendo me matar. O texto bíblico não fala, queridos, mas eu acredito que Deus olhou para ele, compadecido da fraqueza dele. Compadecido da fraqueza, mas decidido a restaurar. Porque a Bíblia diz
que Deus, ele não apaga o pavio que fumega. E Deus simplesmente olha para Elias e diz a Elias: saia da caverna e fique diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 11 diz que Deus mandou um vento muito forte. E esse vento rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, e Elias procurou no vento, mas o Senhor não estava no vento. Ele procurou Deus no terremoto. O pastor falou aqui, sobre o texto dos alicerces que tremeram do templo depois da oração. E Deus, e ele estava ali procurando no terremoto. Talvez ele estivesse precisando que Deus abalasse as estruturas dele. Porque às vezes a gente está aqui, Aí diz: Jesus, eu queria tanto que acontecesse um de repente de Deus, Um de repente de Deus. Algo que abalasse a minha estrutura, que me sacudisse. E eu acredito que com Elias não foi diferente. Quando ele procurou Deus naquele terremoto, ele estava desejoso que Deus abalasse as suas estruturas, que Deus o sacudisse, que Deus trouxesse de volta a fé que o fez profetizar a seca, que Deus trouxesse de volta a fé que o fez multiplicar o azeite da viúva, a fé que o fez ressuscitar o menino filho da viúva, a fé que o fez derrotar os profetas de Baal. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. E o versículo 12 diz que Elias procura Deus no fogo. Deus tinha respondido com o fogo, queridos, no desafio. E talvez a esperança dele, o desejo dele era que Deus se manifestasse de novo através do fogo. A gente às vezes vive uma experiência com Deus e a gente passa por algo parecido e a gente fica na expectativa: Deus vai fazer desse jeito, porque ele fez da outra vez desse mesmo jeito. Não fique esperando, porque Deus nem sempre age do mesmo jeito. E Elias, ele ficou procurando Deus no fogo. Deus tinha respondido no fogo. E quem sabe, talvez na mente dele ele estivesse pensando: quem sabe se o fogo não queimaria a incredulidade que estava no coração de Elias? Quem sabe se aquele fogo não queimaria o medo, o sentimento de inutilidade que estava no coração dele, o desejo de morrer por não se achar melhor do que os seus pais. Mas Deus não estava no fogo. A parte B do versículo 12 diz que Elias ouviu um arroído suave, de folhas agitadas pelo vento, um som tranquilo e suave, e ele ficou na entrada da caverna. E novamente ele escuta a voz de Deus perguntando: Elias, o que você está fazendo aqui? E pela segunda vez ele conta ao Senhor a mesma coisa, do seu zelo, da ameaça de morte, e Deus simplesmente diz a ele: vai e volta ao teu caminho. Diga ao seu irmão aí: vá e volte para o seu caminho. Vá e volte para o seu caminho. E em outras palavras, queridos, eu acho que Deus estava dizendo: sabe o que, a Elias? Por que você parou? Por que você recuou? Por que você temeu? Continue a obra que eu comecei na sua vida. Recomece. Não entregue os pontos. Resplandeça, como o Fabrício Júnior pregou aqui com tanta autoridade domingo. Deus nos chama para pegar de volta o nosso caminho. O caminho do primeiro amor. O caminho onde você orava e via as suas orações respondidas. O caminho onde você tinha prazer de pregar e as pessoas aceitavam Jesus. O prazer que você tinha de orar por pessoas quando elas estavam enfermas e vê-las sendo curadas pelo poder de Deus através da sua vida. E Deus ainda disse Deus não disse, mas eu creio que Deus falou. Qual era o medo de Elias? Por que foi que Elias fugiu? Porque ele estava com medo de Jezabel matar ele. Ele estava com medo de quê? Da morte. Aí o que é que Deus diz? Vai, segue o teu caminho.
Talvez Deus tenha dito a ele: você tem medo que Jezabel te mate, Elias? Foi só porque ela falou que você ia morrer, que ela ia te matar, você não vai provar a morte. Você não vai provar a morte, porque a última palavra na sua vida é a minha, não é a dela. Quando a gente vai lendo aí o restante do texto, diz que Elias voltou ao seu caminho, ele retomou o seu ministério, ungiu Jeel no lugar de Acabe, Eliseu como seu sucessor, e ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Elias não passou pela morte, querido, porque a palavra que rege a minha vida e a sua vida não é a palavra do médico, não é a palavra do homem, não é a voz das circunstâncias que você está vivendo, mas eu quero dizer que a última palavra que prevalece na sua vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E se você ficar com a palavra de Deus, Deus vai te dar o escape para você sair dessa situação. Deus vai te dar o jeito de você sair dessa situação. E eu quero dizer a você nessa noite: não dê ouvidos às vozes, não atente para as circunstâncias que têm tentado parar a tua vida, parar o teu ministério. Não olhe para a força do vento que bate com ímpeto contra a tua casa, contra a tua vida, porque atentar para a força do vento vai fazer com que você enfraqueça na fé. E não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você avance. Deus quer que você prossiga. Deus quer que você chegue no alvo que Ele determinou para a sua vida. E eu quero dizer a você: ouça a voz de Deus. Saia da caverna, saia do lugar da apatia espiritual. Rompa com aquilo que tem roubado a sua fé, a alegria da tua salvação, e permaneça firme no Senhor. Porque tudo o que Ele prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Porque Deus é um Deus fiel. Traga à sua memória os feitos do Senhor na sua vida. Não tema o seu futuro. Creia que Deus já está lá. Você crê que Deus está no seu futuro? Eu creio que Ele está no meu futuro. Enche o seu coração de esperança e creia que Ele vai prover de novo tudo o que necessita a sua alma. Porque esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. E eu queria que você ficasse de pé. A gente vai fazer uma oração. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Enquanto eles se posicionam aqui, eu pedi para eles cantarem o louvor Jeová Jireh. Porque, queridos, quem me conhece e conhece a minha história, sabe das lutas que eu enfrento, né? Mas, quando a gente prepara uma pregação dessa, é engraçado, porque Deus primeiro fala com a gente, né? Deus falou comigo poderosamente nesse estudo. E não era tempo de parar. Não era tempo de olhar para as circunstâncias. Não era tempo de ouvir as vozes que não são a voz que Deus tem para a minha vida. E eu quero dizer a mesma coisa para você nessa noite. Não é tempo de parar. Deus quer que você avance naquilo que Ele te chamou para fazer. Porque Deus, Ele quer prover a fé no nosso coração nessa noite. Ele quer prover no nosso coração a alegria da salvação, o gozo do Espírito Santo. E eu não sei da vida de ninguém, eu sei da minha, né? Deus falou comigo, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria desafiar você, que está vivendo talvez uma circunstância na sua vida, não sei se palavras, não sei se circunstâncias, dentro de casa ou fora de casa, mas você deu atenção a essas circunstâncias. Você ouviu essas vozes e você sente que você precisa de uma injeção de Deus nessa noite. Não é uma injeção minha não, viu, gente? Eu sou enfermeira, mas não vou dar injeção em ninguém. Mas eu creio no Deus que provê de novo e que está aqui para renovar a sua fé, renovar a sua esperança, renovar a alegria do seu chamado, lhe curar. Porque Elias teve uma tristeza
tristeza profunda. E eu creio que esse homem estava pronto a entrar numa depressão. Mas Deus foi atrás dele. E Deus está aqui hoje. Ele veio atrás de você. Então, se você está nessa situação, eu queria pedir que você viesse aqui na frente. E eu vou orar por você. Não tenha vergonha. Porque Deus, Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe o que você está precisando nesse exato momento. E Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para prosperar. Senhor, visita cada cadeira aqui nessa igreja. Que o Senhor faça, Deus, com que aquelas pessoas que estão precisando nesse momento de vir aqui à frente para serem algo do Senhor, elas sintam, Deus, esse constrangimento de sair do seu lugar para vir à frente. Porque eu creio, Deus, que algo o Senhor vai fazer no mundo espiritual aqui nessa noite. Que ministérios vão ser reavivados nessa noite. Que curas vão acontecer nessa noite. E Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque diante de ti, Deus, cada vida que veio aqui no teu altar. Deus, o Senhor sabe o que cada pessoa está aqui, por que ela está aqui, por que ela está levando o coração na sua presença. Mas Deus, o Senhor tem algo maior nas nossas vidas. E nós não podemos estar tentando para a força do vento. Nós não podemos estar tentando para as circunstâncias que querem nos parar, que querem nos entristecer. E Deus, em nome de Jesus, eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado aqui. Você que está aqui na frente. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Letícia, pega na mão do Fabrício. Bota dentro, só a mão dele. Não precisa levantar ele. Coloca dele aí. E eu creio na unção coletiva. A unção que despedaça o jugo. A unção que quebra cadeias. A unção que cura, que salva, que liberta, que transforma, que renova. Ela está aqui presente nessa noite. E eu creio no Deus de Elias aqui nessa noite. O poder do Espírito Santo que ajuda o ministério de Elias aqui nessa noite. Tocando essas vidas com o poder do Senhor. E Deus, em nome de Jesus, faz algo novo, Senhor, nessas vidas.
estenda a mão aí da pessoa que está do seu lado. Vamos fazer um ato profético. Eu creio que as tempestades, elas não podem nos derrotar. Elas não podem destruir a nossa fé. Nós estamos aliançados com esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que sustenta a minha e a sua vida. Esse Deus que nos levanta, que nos ajuda. E eu quero que você cante esse refrão. Que a tempestade, o vento forte não vão roubar a sua vida. Eles não vão. Eu quero você levantar a mão da pessoa e dar o seu nome. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a
de favor. E aqui, orando, buscando, sendo levantado por Deus, nesse mesmo mover, eu quero convidar você, igreja, a levantar pelo Senhor, a interceder pelo mundo. Amém, Jesus. Para que o Deus das nações, o Deus de Israel, haja em toda a igreja, em todo o mundo. E haja na Venezuela, libertando aquele povo. E haja na Síria. E haja em Israel. E haja no Líbano. E haja no Afeganistão. Que o Deus das nações comece a agir. Nós somos igreja levantada por Deus para isso. E o Deus que você agora mesmo está percebendo agir na sua vida é o Deus que espera de você a intercessão e que você creia que Ele move o mundo. E o Senhor nos prepara para a sua volta. A segunda vinda de Jesus
Jeová Jireh. Nós queremos olhar para ti, Senhor, e glorificar o teu nome em todos os espaços da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, igreja.